Você acredita, então, que está faltando uma união mais presente na direita? Como é que é isso? Olha, a direita no mundo inteiro, ela tem essa mesma característica. Ela é individualista, ela não tende a compor e fazer esses tipos uma irmandade. Ela não tem essa irmandade. Né? Ela é vista... O poder não é necessário, né, do ponto de vista da direita. Ao passo que, pela esquerda, o poder faz parte do processo revolucionário. Você precisa tomar o poder. Já a direita, ao menos essa nova direita que está surgindo aí, ou uma direita talvez... Aqui do Brasil não podemos ter como referência, porque isso é novidade. Mas aqueles que não são de esquerda, vamos dizer assim, né, os aspectos individuais deles não condizem com esse tipo de união para galgar um apoio, uma conquista de poder, porque o projeto de poder não é único. A visão de país, a visão de poder é distinto de cada grupo. Ao passo que a esquerda tem um projeto distinto, muito, muito claro, muito unificado. Diferentes nuances e táticas, no entanto, o objetivo final é muito coeso. Tem distinções também no objetivo final, mas são muito próximos um dos outros. Não muda muito daquele destino muito, exato. Final. Então, eu acho que a tolerância na esquerda é muito maior entre pares da esquerda. Ao passo que na direita você, por questões de integridade ou por questões de uma visão futura diferenciada, então não compõe, não faz parceria. Ou é 880. 880. Então, acho que não vamos exagerar aqui, porque isso ocorre também. Então, dá para a direita se unificar e fazer essas parcerias, essas coesões também. Mas não é tão natural assim e também não é tão imoral, né, como a gente viu. Não vou dizer que a direita é moral também, não podemos dizer isso. Porque a política torna todo mundo amoral. Né? A verdade é essa, mas sem dúvida os agentes da política, você vê o quanto confortável ele está em fazer uma narrativa que antes era contrária dele próprio, você vê o quão desconfortável ou confortável ele está. É muito mais nítido você ver isso na direita, né? O mais frequente você vê um dissonante. Já a esquerda não, como você mencionou. Você tem os detratores um do outro, se aniquilam politicamente no primeiro momento, no segundo momento estão se apoiando para evitar. Mas tipo no dia seguinte. Xinga no dia anterior, no dia seguinte, então eu estou apoiando. Vimos isso de maneira, lembrando nos anos 80, as primeiras eleições diretas, você tinha o Brizola destruindo o Lula e vice-versa, né? Mais o Brizola tentando destruir o Lula. Mas no momento seguinte, do segundo turno, um apoio irrestrito e aquela coisa. E a mesma coisa agora você veja o Alckmin destruindo o Lula nas eleições presidenciais anteriores, agora gritando Lula num palanque, enfim. Esse tipo de... Mas eu vi muito desconforto do Alckmin fazendo isso, né? Você vê pelo semblante dele, então ele tem um pouquinho... Algumas pitadas. Ele até teve semblante, né? Algumas pitadas de integridade ele já teve, né? Tá matando agora, né? Mas agora, nessas ações que ele teve ali, ele se colocou junto da vala comum de todo outro esquerdista sedento por poder. Então, eu acho que essa visão, o que podemos ter que melhorar, né? Eu acho que a direita brasileira está engatinhando. Está engatinhando em todos os sentidos. Em partido, em ideologia mais coesa. A ideologia da direita não pode ser um rechaço do que a esquerda quer. Não é isso, não é isso. É reacionário. Né? Concordo. Então você tem que ter uma visão própria que compita por mentes e corações da população, tanto quanto a proposta da esquerda que é uma proposta emocional e que age tanto na emoção quanto no intelecto de todo mundo. Então, eu diria que a esquerda está mais avançada em termos de ideologia
e de capacidade de proselitilizar essa ideologia. A direita não. A direita sequer tem uma ideologia ainda coesa, pensamentos díspares que certamente formam um conjunto, mas o conjunto ainda, como empacotado, envelopado, ainda não foi apresentado. Ou está se apresentando melhor, talvez, em alguns partidos. E agora o que eu acho que o segundo plano não é só ter um partido e uma ideologia organizada. É o que eu julgo que é a coisa mais fundamental, que é ter a sociedade organizada. E você veja que as organizações sociais não governamentais são abundantes na esquerda. Né? Então, as organizações sociais para a direita, conservadora ou mesmo liberal, elas existem também, mas não são tão abundantes assim e não têm esse poder todo que as ONGs da esquerda têm. Então, eu acho que aí, não vou dizer que ONG é o caminho, mas eu digo que ter uma sociedade de fato que se defende e se defende de uma maneira organizada, conhecedora de como funciona o poder político, para poder fazer uma interlocução. Não adianta nada você... Isso é um aspecto da ciência política que é apontado pelo Robert Dahl, que é um grande cientista político dos anos 70, quase que um precursor assim, da ciência política, né? Do pensamento político como ciência. Mas ele coloca nitidamente que você precisa estar falando a mesma linguagem. Então, quem vai respeitar a voz da rua é quem entende a voz da rua. Ao mesmo tempo, quem está na rua se mobilizando precisa estar falando a língua de quem está o representando. Sim. Você não pode ter um gap muito grande de dialética e de diálogo entre o representado e o representante. Então, é isso que eu acho que a direita ainda tem um pouquinho desse gap. É mais em sintonia com a rua do que a esquerda. A esquerda está perdendo completamente a conexão. Então, mas eu vejo a rua muito mais de direita. Não, então, a direita está lá. Só que a rua não entende como é que funciona o jogo político ainda. Então cobra do deputado, fala, poxa, vai lá no STF e fala para ele, bate na porta do ministro e fala para ele que ele não pode fazer isso. Então você vê que isso demonstra que ainda não está lá para entender como é que funciona. Uma imaturidade de como é o sistema, como ele funciona. Não está falando a linguagem do poder. E é isso que eu acho que o povo ele tem uma linguagem do povo, mas não entende a linguagem do poder, que nem necessariamente são as mesmas coisas. Aí eu lhe faço uma provocação. Eu acho que, como um deputado de direita, o senhor é contra ideologia nas escolas. Tá? Principalmente a gente vê a ideologia muito mais voltada para a esquerda, porque parece que o ambiente escolar e acadêmico é muito tomado pelo ambiente da esquerda, pelas pessoas que estão ali nesse espectro ideológico. A gente já viu movimentos como Escola Sem Partido, que tem uns 8 anos, 10 anos para cá, uma coisa assim e tal. E aí eu pergunto, por que a direita só se defende do tipo assim, não, eu não quero que você toque nas minhas crianças. É Escola Sem Partido. Sendo que os professores de esquerda já falaram, eu já vi entrevista, falaram assim, não, você pode não querer, mas eu vou estar na sala de aula com seu filho e eu vou falar o que eu quiser. É uma afronta mesmo. É uma afronta aos anseios da sociedade. E onde é que eu quero chegar? Você acredita que uma falha da direita seria não jogar esse jogo também? Tipo assim, olha, a gente vai ensinar uma determinada ideologia, mas também vai pregar uma outra. Maximize, uma coisa assim, uma comparação meio tola, mas tá entendendo o que eu quero dizer? Ao invés de parar de ficar na defensiva, mas partir para o ataque de alguma forma. O que você pensa sobre isso? O ataque que a esquerda, que a direita, o ataque que a direita precisa representar é a todo o sistema de ensino coletivo. E eu prezo, vou especificar aqui. A direita, ela precisa representar o que em termos de ensino? Precisa representar o pai e a mãe educando os seus próprios filhos. Isso é a postura de força da direita, em que o pai e a mãe são soberanos na educação dos filhos. E eles optam por coletivizar o filho ou filha, dado circunstâncias pessoais. Porque, a priori, quem deveria educar o pai e o filho deveria ser no âmago da família e da casa, como sempre foi. Até surgiu a ideia de coletivização do ensino e colocar em uma escola, ou numa igreja, ou num serviço militar qualquer, que aí já eram âmbitos de coletivização. Estou falando lá atrás.
Quando a escola não existia. Não existia o conceito de criança e de adolescente. Era um jovem adulto. Então, o conceito de criança e adolescência é um conceito novo. É um conceito coletivista. Fora para remover do contexto da família. Né? Então, no contexto familiar, a criança ajuda os pais. Ela aprende convivendo com os pais, aprende fazendo pequenos serviços dentro de casa. Quem eram os tutores da criança originalmente? Era o pai, era o avô, era a avó. Aprendia ofícios da família, né? A família era muito mais integrada. Quem cuidava da previdência? Não tinha esse sistema de previdência coletivo. Quem cuidava dos mais velhos eram as famílias. Eram os próprios filhos. É verdade. Então, temos que primeiro resgatar essa visão mais orgânica da família. E aí você vê o quanto a gente já se coletivizou, porque você tem pais que não se veem como educadores. Eles não se veem como missão de educador. Ele tem que se ver como uma missão de educador. Ele pode até optar por coletivizar quando ele se reconhece como um educador falho. Eu sou um educador falho, então eu vou coletivizar e boto meu filho ali no ensino coletivo. Então, para que serve o ensino coletivo? Não é o grande... num contexto de subsidiariedade. Ou seja, a família é o contexto soberano e a família não é capaz de educar o filho, então ela opta por coletivizar o ensino do filho em alguma instituição, algum âmbito que ela espera ter um ensino similar ao que o filho teria dentro do bojo familiar. Então, essa que é a visão que rompe. A visão que a direita hoje defende, não só no Brasil, mas no mundo, em várias partes do mundo, é uma visão ainda de esquerda. Eles defendem o ensino coletivo. Tem que ter mais educação, então, tem que ter mais professor. A conversa está no outro nível. Claro, tá tudo errado a conversa. Se o cara é de direita mesmo, aí que tá o extremo, que a gente podia depois me oferir o termo extremo. Mas se você quer, de fato, ser coerente com você tá na direita e defender os direitos de família e defender os direitos daquela real conservadora, visão conservadora da família e sua função como célula da sociedade, célula tronco da sociedade, você tem que resgatar tudo aquilo que já foi coletivizado. Então, a segurança. Quem é que provê a segurança? O pai provê a segurança. Ele é o que dá a segurança em todos os aspectos. Material, físico, financeiro, em todos os aspectos. Emocional. Então, ele tem que ter essa função. A mesma coisa com a educação. Quem é que dá a educação? É a família que tem que ser a primordial educadora. Então, quando ela falha, ela entrega para um sistema coletivo. É o que eu digo que eu sou um pai falho na educação do meu filho. Senão eu faria homeschooling do meu filho. Eu estaria com meu filho sendo educado em casa. E eu já até falei com minha mulher várias vezes isso. Se nós temos o privilégio de educar o filho em casa, chamando tutores e educadores próprios para o que nós acreditamos que seja a educação adequada para o nosso filho, eu faria essa opção. Acredite se quiser. Os bilionários estão fazendo exatamente isso. Com certeza. Eles não estão mais educando em escola. Nem escola cara. Não. Estão tirando os filhos das escolas. Aliás, o homeschooling para a classe média nos Estados Unidos tem explodido. Uma opção. Porque eles têm a opção. Cristo. A gente devia ter essa opção aqui no Brasil. Essa opção, cara? O Brasil... Porque temos um Estado totalitário. Um Estado que não foi criado pela direita. Temos um Estado que foi criado pela esquerda. Que obriga a coletivização do ensino. E na coletivização você pode colocar e criminaliza o pai e a mãe que não quer coletivizar o filho. Como é que tá esses negócios do PL? Temos um Estado completamente anacrônico com a realidade da sociedade. É utópico. Ele está fora do contexto do que é a natureza humana.